Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 5, que diz: Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Bom, meus amados, vamos continuar estudando esse verso, agora focando esse último trecho da frase de Jesus em que ele diz a quem você persegue. Quando estudamos as Escrituras, queridos, nós temos que sempre examinar a nós mesmos. O objetivo da palavra de Deus é diferente do que muitas pessoas a utilizam. Né? Muitas vezes as pessoas só ficam buscando armas para usar contra os outros. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, é para examinarmos a nós mesmos. Então, olha aqui que Jesus diz: a quem você persegue. Então, nós temos que parar um pouco e pensar: será que eu persigo pessoas? Eu persigo grupos humanos? Será que eu tenho tratado mal, ou caluniado, ou me enchido de uma atitude agressiva para com algum grupo humano? Porque a palavra perseguição, claro que Saulo estava perseguindo Jesus, a igreja, os cristãos. Mas a palavra perseguição, ela é má, intrinsecamente má. Independente do grupo a que seja. Você não pode perseguir pessoas. Pode ser nazistas, você não persegue nazistas. Você as leva à justiça. Ou você contrapõe os argumentos dela, mas você não persegue. Porque perseguição é uma atitude de violência, de ódio, de maledicência e de combate agressivo. Ou seja, algo eminentemente ruim. E essa perseguição muitas vezes é motivada por pessoas que acham que estão fazendo um bem maior. Sempre, na verdade, quem persegue acha que tem toda a razão. Porque está fazendo isso em nome de alguma causa, de algum ideal, de algum objetivo maior, de um bem maior. Então ela está justificando aquela atitude perversa dela com base em alguma ideologia ou com base em algum fervor religioso. Que era o que Saulo estava fazendo. Por causa de uma ideia religiosa, ele estava prendendo e ajudando a destruir vidas humanas. Então nós temos que ter um cuidado, queridos, para não sermos movidos por um fervor religioso ou fervor ideológico e com isso você ou eu acabarmos perseguindo pessoas. Hoje, no nosso país, em boa parte do mundo, há um grande embate de ideologias e as pessoas começam a perseguir as outras. Isso não produz nenhum bem, porque os extremos, quando adotam essa atitude de perseguição, de calúnia, de maledicência, isso só afasta cada vez mais um extremo do outro. Isso vai gerando uma guerra, uma briga, uma contenda, onde não se busca mais lutar pela sociedade, mas muitas vezes só busca destruir o outro. E não há mais diálogo, ninguém ouve mais ninguém, ninguém busca um meio termo, ninguém busca um equilíbrio. E essa coisa extremada, conflituosa, só atrasa porque nunca se chega a uma solução. Então atrasa e quando enfim chega-se a algo, é algo com muita briga, muita contenda, que causou um estrago enorme para todo lado. É uma atitude, queridos, praticamente autodestrutiva. Porque os dois lados acabam se destruindo e o que sobra no fim é terra arrasada. Isso não contribui. E um detalhe que nós precisamos entender: essa busca, né, essa perseguição, muitas vezes é movida por aquela questão. Não, os fins justificam os meios. Eu estou perseguindo, tudo bem, perseguição é uma atitude ruim, mas é porque eu quero chegar a esse bem maior, o objetivo é bom. Mas não, você não pode, em nome de uma suposta luz, justificar ações das trevas. Então veja só, querido, jamais
jamais persiga ninguém. Não interessa a opinião da outra pessoa, pode ser a coisa mais grotesca, mais horrenda, não persiga a pessoa. Até porque quando você persegue, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Quando você persegue, você está dando razão para o outro. Você está praticamente dando um voto em favor do outro. Porque as pessoas de fora estão vendo aquela pessoa, às vezes com uma opinião, com uma atitude ruim, mas quando as pessoas veem a atitude da perseguição, elas vão defender quem? Quem está sendo oprimido. E mais, aquela pessoa que tinha aquela ideia ruim, mas quando ela se vê sendo perseguida, ela fala, não, eu devo estar certo, porque olha a atitude dessa pessoa me perseguindo. Então essa perseguição acaba, na verdade, reforçando a atitude daquela pessoa que está sendo perseguida, porque outros vão se unir a ela e ela vai se defender com unhas e dentes. Quando uma pessoa é ofendida, em meio a argumentos, ela se fecha. Ela vai se reforçar. Agora, se vem só com argumentos, com uma atitude até querendo ajudar a pessoa, isso desmonta a pessoa. Isso abre a guarda da pessoa para te ouvir. Então nós temos que ter esse cuidado, queridos, de jamais usar de maledicência, nem de violência, nem de agressividade, nem de ódio. Porque se a gente começa com isso, achando que está tudo sob controle, não, aqui é uma agressividade, mas é com certa medida. Isso pode ser até no início, mas depois a pessoa se perde. Ela vai começar a ficar enfurecida, vai começar a ficar cheia de ódio, e aquela coisa que às vezes tinha uma boa intenção, como Saulo, talvez ele tentasse vencer os cristãos no argumento, né, tentando mostrar para eles que eles estavam errados, mas ele foi se enfurecendo, daqui a pouco ele estava aprendendo, estava dando o voto para pessoas serem mortas. Isso não começa, queridos, esse tipo de agressividade não começa já agressivo. Isso é uma escalada, isso é uma progressão. Por isso que a Bíblia tanto condena o ódio. Porque quando você dá um passo em direção às trevas, você não sabe onde você vai parar. Não sabe. Então não pode dar corda a isso. Nós temos que seguir o que o apóstolo Pedro nos ensina em 2 Pedro 3,15. Sempre estejam prontos para dizer o motivo da razão da vossa fé, e isso com mansidão e respeito. Como? Com mansidão e respeito. Então, se você vai anunciar a sua fé para um ateu, vai anunciar a sua fé para um hinduísta, para quem quer que seja, como você faz? Com mansidão e respeito. Você respeita as ideias que aquela pessoa tem, a cultura dela, o passado dela, o presente dela, as concepções dela. Você faz com mansidão, primeira coisa. Então não é com agressividade, não é com ofensa, não é debochando da pessoa, é com mansidão e respeito. Porque você quer que a pessoa respeite aquilo que você está falando para ela. Então, para você ser respeitado, você tem que demonstrar respeito por ela. Então, queridos, que a gente aprenda a não perseguir, a não separar o joio do trigo. De novo, não interessa a posição dela. Pode ser por questões sexuais, pode ser por questões ideológicas, pode ser por questões religiosas. Seja parecido com Jesus, queridos. Vocês já viram Jesus tratando as pessoas? Olhe como ele tratava cada ser humano. O único que ele tratava com firmeza e com rigidez eram aqueles que perseguiam, como os fariseus que estavam apedrejando pessoas ou falando mal de pessoas. A esse ele realmente resistia firmemente. Então, queridos, que você não persiga ninguém. Você pode ter as suas concepções políticas, suas concepções religiosas, mas não use isso como justificativa para tratar ninguém mal. Ninguém, repito, ninguém. Não interessa quão grotesca ou estranha ou absurda seja a ideia da pessoa. Fale com mansidão e respeito. Meus amados, que Deus lhes abençoe.
A graça e a paz do Senhor.